Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês nos ouvirem aí, pra galera que acompanha a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. Vamos começar mais um bate-papo aqui, tudo é pauta de cara pro mundo. Estamos aqui no pé do Complexo do Alemão, minha casa natal, minha cidade natal, minha terra amada, para trocar uma ideia hoje aqui com meu parceiro Beto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Tudo é Pauta, nesse programa de hoje. Eu já vou começar te bombardeando de pergunta, cara. Uma coisa que eu ouço você falar recorrentemente é pensar não dói. Você explica melhor essa expressão pra gente? Não, posso explicar, essa é uma boa. Muita gente me pergunta há anos, a minha vida toda, desde muito novo, acho que sei lá, desde quando eu estava na escola que eu comecei a escrever isso, Pensar Não Dói. Na verdade, Pensar Não Dói veio das vezes que meu pai me chamava a atenção. Meu pai foi um cara muito dócil, um cara muito do bem. Então ele nunca nos bateu fisicamente, nunca gritou. E toda vez que a gente cometia uma arte, uma parada, ele dizia assim: ó, pensar não dói. E eu fui crescendo com isso, fui ficando adolescente e mantive pensar não dói. Depois, é claro, eu comecei a me interessar por alguns tipos de literatura muito maluca, que era filosofia, comecei a ler um monte de coisa. E aí li quatro caras: Platão, Freud, Lacan e Kant. E Platão ele dizia, ele tinha muito essa máxima, dizia o seguinte: mude o mundo, mas primeiro mude a si mesmo. Você não pode querer mudar o mundo sem mudar a si. Você não vai mudar a si se você não exercitar o pensamento, né? Começar a trocar uma ideia contigo mesmo. Claro, ali tomando cuidado para não linear da loucura, mas essa questão do pensamento era muito presente nas dissertações de Platão, depois do seu discipulado. Também Freud. No pensamento de Freud, Freud dizia muito que a linguagem são dois dos sistemas que se comunicam entre si com o pensamento dominante. E elas podem não se cruzar, porque você pode tomar uma atitude sem pensar corretamente, no sentido de que vai averiguar quais são os riscos, vale a pena, não vale a pena, qual é o dolo que aquilo vai gerar para você e para o outro, enfim. Então isso está muito no universo de Freud, que é, inegavelmente, um dos grandes nomes da psiquiatria e psicologia no mundo inteiro. Depois Lacan, que recupera, Lacan passa um tempo, né, a escola freudiana amorizada, e vem Lacan e recupera a escola freudiana e também desenvolve uma série de questões. E Lacan dizia muito que o inconsciente se estrutura com a linguagem. O que quer dizer que aquilo que você traz como pensamento, traz em você, você vai verbalizar, se não está bem pensado, ajustadamente pensado, você pode fazer uma catástrofe na sua vida e na vida do outro. E por fim, Kant. Numa das vezes que eu li Kant, Kant dizia muito que o espírito e a razão modelam e coordenam as sensações. O espírito e a razão modelam e coordenam as sensações, e não sob o aspecto teológico, filosófico, religioso, mas sob o aspecto humano, do comportamento humano. Então, essas quatro dimensões desses quatro pensadores, Platão, Freud, Lacan e Kant, somado ao que o meu pai dizia, que pensar não dói, construiu essa máxima que eu trago a minha vida inteira. Hoje, inclusive, é uma marca registrada, é minha. A expressão pensar não dói é minha, é registrada, culturalmente registrada, legalmente registrada, e eu encerro muito dos meus textos falando pensar não dói. Como você descreveria o seu processo de pensamento a enfrentar um problema complexo? Cara, baseado nesses cinco pilares, a começar pelo meu próprio pai, como eu disse aqui, e depois, no longo da jornada, isso vem se desenvolvendo nos últimos grandes anos da minha vida, acessando os grandes pensadores, como também o próprio Nietzsche. Tem uma questão de Nietzsche que eu vou linkar a isso. Nietzsche dizia que não existe épocas felizes, existem momentos felizes. Uma época é mais longeva que um momento. Mas se você preserva a felicidade de um momento, numa época que é longeva, pode acontecer várias questões de tristeza, mas aquele momento de felicidade vai alimentar a esperança, vai alimentar a resiliência, vai alimentar a transformação.
E assim a gente vai construindo. Foi assim que durante muitos anos da minha vida eu desenvolvi questões ligadas à mediação de conflito urbano, depois corporativo. A mediação ficou presente nesse universo por esse motivo. Então eu vou construindo muito o pensamento nessa linha. Eu sei, principalmente, que eu sou proclamadamente, assumidamente, uma pessoa muito positivista, por assim dizer, né? Eu vou por esse caminho porque, para mim, o copo sempre está meio cheio, nunca vai estar meio vazio. E se ele está vazio, ele sempre pode encher. E eu costumo dar uma olhada nessas ações negativas da vida com outro olhar, por mais que ela entristeça a mim, o ambiente que eu estou, as pessoas que a gente acessa, mas tem que procurar um caminho de saída, porque senão a gente senta e fica ali e não sai nunca mais desse ambiente da tristeza, do sofrimento ou da crise. Seria uma espécie de ponderação, ponderação equilibrada. Qual é a importância do pensamento criativo em sua vida e como você o cultiva? O pensamento criativo está na minha vida desde sempre, né? Você lembra? Não sei se você e a galera acessou um dia um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Não que eu represente o Bob na vida real, nem que eu vá tão longe quanto o Bob vai. Porque o Bob fica preso no sonho, ele não sai nunca do sonho. O desenho animado começa com ele sonhando, termina com ele sonhando e que remete uma ideia que você está preso no mundo do sonho. Mas eu estou sempre fazendo uma projeção mais positiva das questões, estou sempre fazendo um exercício para sair desse ambiente do conflito interno e procurar uma solução que não é no outro. As soluções dificilmente estão no outro. A solução dificilmente está nas instituições. Muito comumente a solução está de dentro para fora. Parte da gente. Hoje de manhã até estava escrevendo, que eu boto muito lá no meu story, uma reflexão de segundo, que é de segundo mesmo, que é bem breve, muito rápida. E aí eu lembrei da frase de um amigo que ele costumava dizer o seguinte: nem todo mundo que está dentro é amigo, como nem todo mundo que está fora é inimigo. E o grande filósofo diria, diante disso, que nem tanta ao mar, nem tanta terra. Tem que ter um ponto de equilíbrio, um meio do caminho para você construir as melhores saídas. Com base nas epifanias que nascem as suas reflexões de segundos e a questão de não terceirizar a responsabilidade. Isso é muito importante, porque culturalmente as pessoas terceirizam a responsabilidade, e você define muito bem isso. De que forma o pensamento crítico influencia suas decisões diárias? O pensamento crítico influencia minhas decisões o tempo inteiro, todo o tempo, diariamente. É porque isso vai virando um mecanismo comum. Isso vai ficando comum na nossa vida. É como o bodybuilder, que se exercita todos os dias e 7 dias da semana de exercício pesado, para ele não é pesado, é prazeroso, é necessário, é cultural, né? E ele vai aplicar aquilo no cotidiano, em outras áreas. É o pensamento. O pensamento crítico é como se fosse o cérebro em condição intelectual de bodybuilding mental. Todos os dias você faz um exercício dele. Como é que você, diante de uma situação, faz uma autocrítica e aí você vê qual foi sua contribuição, se ela houve, naquele cenário que você precisa resolver, naquela situação que você está sentindo. Então é nesse momento em que você vai estabelecer um critério de auto-julgamento, mas não é o julgamento destrutivo, psiquiatricamente destrutivo, mas é aquele que você vai analisar, pô, podia não ter feito isso, podia ter feito menos, podia ter feito de outro jeito, e aí tal coisa não teria acontecido. Essa é uma análise crítica a partir de você, antes de criticar o ambiente externo. Como a crítica da reflexão impacta a sua capacidade de aprendizado e crescimento pessoal? A crítica da reflexão, ela impacta na atitude. Quando você estabelece, quando eu estabeleço um pensamento crítico, autocrítico, ele começa a partir de mim. E por isso eu vou exercer
uma atitude menos ostensiva, menos agressiva, né? Seja qual for a atitude, ela vai sempre navegar num ambiente de pleno equilíbrio, né? Eu vou estar sempre naquele ambiente ali em que eu vou respeitar as situações, respeitando as pessoas, com o princípio de respeitar a mim mesmo. Você poderia compartilhar um momento em que a reflexão profunda ajudou a superar um desafio significativo? Todos os momentos da vida, essa reflexão me ajudou, todos. Não teve um em específico. Não teve esse, não teve aquele, foram todos os momentos. Porque eu sou um pensador orgânico, eu nasci pensando, vivo pensando e dificilmente não morrerei pensando. Então, todos os dias eu exercito um pouco o pensamento. Exercitando um pouco o pensamento, eu vou exercitar a meditação. Para alguns, a meditação vai os levar para outro nível, para outro lugar, que inclusive o da espiritualidade que eu a tenho. Mas eu faço o pensamento noutro caminho, diferente da meditação. A meditação eu a uso segundo a paz do espírito, como aqueles que creem, tudo bem, os que não creem, tudo bem também, é um direito livre e libertário. Agora, a reflexão do dia, a reflexão das obrigações, das responsabilidades, das execuções, das responsabilidades com as pessoas, então elas estão separadas. As minhas primeiras horas da manhã elas estão devotadas à meditação religiosa e à reflexão inerente às ações do cotidiano. Qual a relação entre a reflexão e a tomada de decisões da sua vida? Ou seja, teoria e prática. É o que a gente acabou de falar agora. Sem querer ser redundante, eu não posso tomar nenhuma decisão sem antes ter feito uma reflexão profunda de qual é a consequência dela. Na grande maioria das vezes, e aí não é arrogância, prepotência, nada parecido, na grande maioria das vezes, quando eu sofro algum dano, eu já até conheço o dano, porque eu fiz uma boa reflexão, eu sei que com aquela atitude que eu vou tomar, qual é o efeito colateral que eu posso sofrer com relação àquela atitude. E quando sofro o efeito colateral com relação àquela atitude, se for um efeito negativo, eu estou meio que preparado emocionalmente para ele. Por isso que eu não vou para o lugar do sofrimento o tempo inteiro. Claro, eu sou como qualquer ser humano, não sou um bloco de gelo, não sou um iceberg, não sou isento das emoções, mas elas me afetam muito pouco porque eu vou para esse lugar mais racional mesmo dentro delas. Então eu sempre pratico as ações nesse caminho. E todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de dialogar com empresas e grupos e liderança, eu sempre trago essa contribuição, que é muito importante você fazer o exercício do pensamento justo, equilibrado, sem privilégios, nem para mim, nem para o outro. A justiça ela nunca trará privilégio, nem para você, nem para o outro. Ela sempre vai estabelecer o equilíbrio, o que tem que acontecer, nas dimensões que cada um vai gerando suas consequências. Como você equilibra a autoavaliação positiva com a autocrítica construtiva em seu processo de desenvolvimento pessoal? Se você juntar esses três pilares, avaliação positiva, autocrítica, questão pessoal, se livrando da arrogância. Não tem arrogância. Não é porque você teve no processo educacional uma construção que lhe fazia exercitar o pensamento antes das atitudes. Não é porque no longo da vida, e aí, como um pensador orgânico, a gente vai acessando grandes nomes como Platão, Freud, Kant, Lacan, Nietzsche e tantos outros pensadores que vai tornar a gente um executor melhor do que ninguém. Ao contrário, tem um texto sagrado que ele versa que quanto mais é dado, mais é a porção da cobrança. Então, quanto mais você busca o universo da compreensão intelectual, mais responsabilidade você tem com o mundo externo a você. Porque a possibilidade de que você tenha uma visão horizontal alargada é muito grande. Então você tem uma responsabilidade até quando o outro erra com você, porque você tem parâmetros para observar. Então é livrar-se totalmente da arrogância e munir-se totalmente das responsabilidades com as suas atitudes em função ao outro. De que maneira o
pensamento autocrítico pode influenciar as interações interpessoais e no crescimento profissional? Já partindo mais para a questão corporativa, que você até hoje atua nesse campo, né? Então, a gente vai caminhando aqui para os ritos finais de Tudo é Pauta de Cara para o Mundo. Já vimos aí o carro do ovo que passou aí, já vimos o Shopping das Frutas, já vimos Dona Maria que gritou ali no alto do morro, filho. Afinal de contas, não estamos aqui na favela. O que eu tenho compartilhado, e aí eu vou meio um pouco dar um salto atrás, eu disse aqui, quando eu dou palestra numa empresa, quando eu exerço a função de conselheiro, como sou em 3 entidades de grande porte, né? Estou conselheiro do Cívico e do Humanitas, 2 entidades de alta relevância nacional e internacional. Estou membro no conselho de uma empresa de venture philanthropy que é o Invest Favela. Estou conselheiro de uma empresa chamada Olhar Social, que é uma empresa que trabalha com captação de recursos do mundo corporativo, e acabo de assumir uma cadeira no conselho da SAS Brasil, que é uma das entidades que trabalha com saúde mais relevante do Brasil e do mundo com segurança. Então é sempre buscar esse lugar de contribuir, de dividir, de pensar nessa questão da equidade, da promoção humana, da justiça humana antes da justiça social. É pensar que você jamais pode elevar um em detrimento do prejuízo de outro e o prejuízo de outro para o benefício de um. É esse ponto da justiça. É a justiça que não vai aferir fraternidade, relacionamento pessoal, mas ela vai aferir aquilo que deve ser, como tem que ser. E aí é isso, galera. A gente vai encerrando mais um Tudo é Pauta de Cara para o Mundo, batendo esse papo aqui sobre a questão do pensar não dói. Valeu?